E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Na paz? Bom, vamos lá para mais uma aulinha de português. Agora assunto novo aí, né? Modos textuais. E aí vamos lá ver qual é a história dos modos textuais. Bom, tal como a gente já tem aqui no título, a palavra modos tem a ver com a ideia de maneira, né? São as maneiras que a gente tem de olhar para elementos textuais. Isso é, maneiras de produzir textos. Tá? E a gente vai ter 3 maneiras que oficialmente são aceitas na hora que a gente produz textos, tá? É essa parada aí. Ou melhor, produzir textuais não, produzir textos. Beleza? Então, olha só o que é que foi dito aí já no primeiro parágrafo para a gente observar, tá? Estudar modos textuais é estudar as maneiras que temos ou usamos para produzirmos nossos textos. Né? O que são nossos textos? Nossos textos são nossos discursos. Né? E aí você vai falar assim, mas é só quando a gente escreve? Não, pode ser texto escrito, pode ser texto oral, texto falado. Tá? Ou seja, a gente tem aí algumas maneiras para a gente organizar os nossos textos. Tá? E a saber, né, existem tradicionalmente 3 modos textuais básicos. Tá? Tal como eu já estava falando. E aí, vamos lá. Já que a gente tem 3 modos textuais básicos para a gente produzir nosso texto, a gente tem que relembrar ou conhecer quais são esses 3 aí. Né? Hoje em dia já tem autores falando de outros, né, de modos básicos aí também. Tá? Você vai encontrar livros que vão falar de outros além dos que a gente vai estudar. Tá legal? Mas vamos olhar para esses 3, que esses 3 é o que interessa a gente. Né? Na verdade, eu ainda considero que os outros aí que surgem são derivados desse aí, são modificações desses aí. Então, bora lá. Primeiro modo textual que a gente tem para estudar é a descrição. Né? A descrição, que a gente chama também de texto descritivo. O que rola quando você tem uma descrição? O que ocorre? Né? O que a gente produz? O que ocorre, né, quando a gente produz texto descritivo é a gente normalmente produzir listagem. Tá? A gente normalmente produz uma listagem. Tá? A gente produz enumerações. Enumerar é listar, galera, tá? A gente vai elencando coisas. Elencar é também listar. Tudo isso tem a ver com a ideia de fazer lista, tá? A gente cataloga, tá? Tudo isso aí tem a ver com a ideia de fazer lista. Sim, beleza? Enfim, nessa hora a gente está sempre, né, pelo menos na maior parte dos casos, se não quase que todos os casos, a gente está relacionando características, a gente está listando lá qualidades, a gente está botando na frente lá do que a gente está dizendo, escrevendo, né? A gente está fazendo uma série de especificações, a gente vai detalhando, né? E a gente vai detalhando o quê? Qualquer coisa, né? A gente pode estar detalhando algo ou a gente pode estar detalhando alguém, né? Pode ser um objeto, uma coisa, um bicho, né? Ou pode ser uma pessoa. Um carro, pode ser uma roupa, não importa, tá? E aí, tais listagens aí podem ser, né, grandes ou pequenas, isso é, pode ser mais ou menos especificadas, mais ou menos detalhadas. Isso vai depender de quem? De quem faz a descrição. Quem faz a descrição é chamado de descritor, tá? Tá aqui, ó. E isso aí sempre ocorre dependendo do descritor, que é o nome de quem produz um texto descritivo. Certo? Tranquilo? Legal? Enfim, além aí da produção de listagem de características, a gente tem outra parada que a gente pode encontrar numa descrição, né? A gente também ocorre, vamos botar aí, vamos marcar aí, ó. Também ocorre no texto descritivo, quando estamos diante de definições. Definições. O que são definições? São conceitos, né? Quando a gente diz o que é tal coisa, tá? A gente cria conceituações,
né? O texto científico acontece muito isso. Então, quando a gente tem que dizer para a pessoa o que é tal objeto, tá? E aí tá já entre parênteses a explicação do que é um conceito. Né? O conceito, uma definição, ocorre quando, né, a gente informa o que é tal coisa, né? Dizer o que é. Você está respondendo o que é, você está dizendo o conceito daquilo, tá? Ou ainda, quando estamos diante de textos que nos informa, apenas nos informa como. O como também, né, quando você responde, como isso funciona, como isso acontece, né, você nessa hora está mostrando a maneira, o modo como a coisa funciona, isso também é descrever. Ou ainda, quando você diz quando a coisa acontece ou aconteceu, aí você diz o tempo, você está descrevendo em que momento a parada aconteceu. Ou ainda, onde a parada aconteceu, você está mostrando o lugar, né? Ou então quem fez tal coisa, né? Aí você vai mostrar as pessoas, os personagens, sei lá o que estão lá naquela história, certo? E isso aí sempre dependendo, né, de onde elas estão inseridas, né? Se é lá num fato, uma situação, num assunto qualquer lá que você esteja descrevendo, né? Ou que alguém já tenha descrito e você está lendo, né? Um assunto, uma cena, não importa. Tá legal? Bom, enfim. Tem uma outra característica aí da descrição que a gente deve ainda saber ou lembrar, né? Qual é a característica básica da descrição que a gente deve saber ou lembrar? A característica básica é que ela é principalmente um texto imagético. O que é um texto imagético? É um texto imagem. Isso é, ela produz uma espécie de imagem na nossa frente, tá? Ela pode ser chamada, já que ela produz uma imagem, ela pode ser chamada de texto pictórico. Tá? Ela é chamada de texto pictórico. Você vai falar assim, mas eu não sei o que significa a palavra pictórico. Pictórico, galera, tem a ver com pintura. Né? Você já viu um quadro, uma pintura? Então, aquilo é um texto pictórico, né? Só como ali é uma pintura. Uma pintura é uma imagem. Uma imagem, né, tem a ver com uma situação relacionada diretamente com o texto descritivo. Né? E toda imagem, de certa forma, é texto. Você olha lá para a pintura, para o desenho que está lá na sua frente, né, representado, se é pessoa, se é uma coisa doida, não importa. E você tenta ler aquilo, você tenta ler, se comporta como texto, tá? Ou enfim, hoje em dia a gente já tem, hoje em dia é muito tempo, né? A gente já tem fotografia também, né? A fotografia é uma pintura tecnológica, digamos assim, né? Tá claro isso? Tá? Então, o texto descritivo, ele se comporta como uma imagem numa cena, ele serve para construir uma imagem numa cena. Beleza? Tá claro isso? Tá? Só que vamos lá. Quando a gente produz texto descritivo, as descrições, elas podem ser classificadas em pares. E pares que vão ser excludentes. Isso é, se você olha que ela tem uma característica A, ela elimina a característica B. Se ela tem a característica B, ela elimina a característica A. Não vai ter a característica AB juntas, tá? Então vamos lá, quais são essas características? A gente tem aqui algumas para ver. Por exemplo, o primeiro par excludente aqui é a de você ter a descrição podendo ser tida como uma descrição que descreve o seu aspecto físico ou aspecto psicológico. Qual é a diferença aqui? Está anotado, né? A descrição física vai mostrar o material, a matéria-prima, né? A matéria-prima, a substância. Pode ser matéria-prima ou não prima, né? Mostra a substância material das coisas. Tá claro isso? O ser humano, por exemplo, é de carne, né? Pode ser muita carne, pouca carne, por aí vai. Né? Pode ser gordinho, magrelinho. Então, né, nessa hora vai mostrar lá. Se for um carro, o carro pode ser, né, com fibra de vidro, né? Se for um bug, sei lá o que, né? Ou ainda, né, pode ser com determinado tipo de metal, certo?
A peça pode ser uma outra determinada peça, pode ser de alumínio, outra de couro, outra de borracha, né? E aí vai dando mostragem de característica física, tá? E ainda, você tem como descrever as coisas pelo aspecto psicológico. O psicológico tem a ver com observar o comportamento, a conduta, né, de uma pessoa, de um objeto, do modo funcionar do objeto. Né? Em geral, a psicológica tem mais a ver com observar pessoas, né, ou animais, de repente, tá? Tranquilo? Então, normalmente, quando você faz uma descrição, ou você vai focar no aspecto físico ou no aspecto psicológico. Uma vai excluir a outra. Certo? Tranquilo? Quando você está falando de uma, você automaticamente está deixando de falar da outra. Isso é um par excludente. Esse é o primeiro par. Beleza? De características. Depois, o segundo par de característica. É o caso B aqui, ó, B1, B2. Você pode fazer uma descrição de maneira objetiva ou de maneira subjetiva. Tá aqui o outro par que vai ser excludente. Mas o que é que caracteriza a descrição objetiva, né, em relação à subjetiva? Vamos lá, quando você é objetivo, você é direto, né? Você vai mostrar coisas ou pessoas de modo real, de modo direto, tá? Tal como elas são, certo? Você manda o papo reto, digamos assim, tranquilo? Né? Mostrando as coisas tal como são. Já na subjetiva, você vai falar de pessoas ou coisas, enfim, não importa, a partir de quê? A partir de avaliações pessoais de quem? Do descritor. Lembre-se que a gente já estudou isso lá em denotação e conotação, algum lugar do passado, né? Volta lá, procura os vídeos. O subjetivo tem a ver com a palavra sujeito. Certo? Então, tudo que é subjetivo pertence ao sujeito, e aí pertence à pessoa. Nesse caso aqui, quem produz, a pessoa que produz a descrição é o tal do descritor. Tranquilo? Então, é a partir de avaliação pessoal dele, entendimento, julgamento, achismo do descritor. Tá claro isso? Tá maneiro? Tá? Bom, então, na hora que você tá lá vendo o descritor dar a opinião dele sobre o que foi descrito, a descrição é subjetiva. Se ele só disse de maneira real, né, diretamente, como é que é a parada, o que é a parada, o que rolou, aí a descrição é objetiva. A gente já vai fazer um treino disso. Tá? E ainda, você pode ter outro par excludente, que é observar se a descrição é feita olhando coisas estáticas ou se ela é dinâmica. E aí vamos lá, o que é a descrição estática? A estática vai mostrar cenas, né, situações, cenas, em que tudo está ou estaria parado, sem se mexer. Isso é, inerte. Estaria parado, né, estaria inerte, estaria tudo sem movimento. Parado, inerte, sem movimento. Tudo sem se mexer. Tá? Tudo que nem a estátua. Legal? Já na dinâmica é o contrário. Na dinâmica, você tem aí como observar as cenas e perceber se lá naquela cena, ou naquelas cenas, as pessoas, as coisas, as situações estão ou estariam em movimento. Então, na estática é sem movimento. A cena mostra coisas, pessoas, objetos sem movimento. Na dinâmica, a gente teria alguma parada ali se movimentando, se mexendo. Certo? Tranquilo? Acrescentou aí? Legal? Então agora a gente vai fazer um treino, olhando aí para os exemplos, vendo se a descrição foi... A gente vai passar por cada par, tá? Se a descrição foi física ou psicológica, se foi objetiva ou subjetiva, se foi estática ou dinâmica. Porque dá para observar isso, tá? Então, bora lá. Quando você tem o exemplo 1 aí dizendo:
Na mesa está um pedaço de papel. Beleza, você tem essa frase aí. E o que rolou? Você tem a mesa, tá lá o pedaço de papel, né? O cara disse que tem um pedaço de papel sobre a mesa. Legal. Esse tipo de descrição aí mostrou uma cena. Vamos olhar o primeiro par. Ela é física ou psicológica? Lembre-se que na psicológica ele vai olhar o comportamento, a conduta, o modo de agir, né? Ele está mostrando a conduta da mesa, o comportamento da mesa, né? O comportamento do pedaço de papel? Não. Então ela é uma descrição física. Ela não é psicológica. Joia? Com relação a ser objetiva ou subjetiva, o cara fez alguma avaliação pessoal. Vamos pensar no subjetiva primeiro. O cara fez alguma avaliação pessoal quando disse essa frase? Quando o descritor lá falou essa frase? Redigiu, sei lá, escreveu, não importa? Não. Né? Então ele não avalia nem a mesa, nem o pedaço, nem o papel, nem onde está essa mesa, nem nada. Então a descrição ela é feita aqui de maneira objetiva. Né? E ainda, vamos ver se ela tem características aqui de ser uma descrição estática ou dinâmica. Basta você se perguntar se as coisas aqui estão ou estariam em movimento ou não estariam em movimento. Vamos lá, a mesa está parada ou se mexendo? Está parada, nem estaria se mexendo, certo? E ainda, está um pedaço de papel. Um pedaço de papel aqui, ele está parado a princípio, não é isso? Ele estaria se mexendo? Fala de vento aqui batendo nele? Não. Então aqui é uma descrição física, objetiva e estática. Tá claro isso? Joia? Então é isso que rolou nesse exemplo 1. Tranquilidade? Foi? Olha só. Agora o exemplo 2. Olhando o exemplo 2. No exemplo 2 você tem aí, o pedaço de papel pega fogo desesperadamente. Vamos avaliar essa descrição aí. Também é uma descrição. Tá maneiro? Essa descrição aí, ela aponta para uma característica física ou psicológica. Vamos lá, ela mostra o material das coisas ou já tem aspecto psicológico aí? Psicológico é comportamento. Ele diz que o pedaço de papel pega fogo desesperadamente. Opa, no desesperadamente, eu já posso ver que o cara aqui observou uma espécie de comportamento, de conduta aqui do pedaço de papel pegando fogo. Então aqui já tem uma característica psicológica. Certo? Tranquilo? Depois, é uma descrição objetiva ou subjetiva? Bom, em cima do próprio desesperadamente é a avaliação pessoal do descritor aqui. Se é a avaliação pessoal, quando você tem avaliação pessoal, olha o caso B.1.2. Aí a descrição tem características já de subjetividade do autor, do descritor aqui. Então ela é subjetiva. Joia? E ela é uma descrição estático-dinâmica. Bom, se você tem lá um pedaço de papel pegando fogo, ele está flambando, joia? O fogo se mexe, concorda? Se mexe, tem movimento. Se tem movimento, então a descrição aqui descreve algo que estaria num certo dinamismo. Ela é dinâmica. Certo? Tranquilidade? Na paz? Então, isso aí, esses dois exemplos, dá para a gente observar que a gente tem como observar os 3 pares, mas a partir do momento que a gente pega cada um dos elementos de cada par, né, do caso A1, A2, B1, B2, C1, C2, na hora que escolher um, está impedido de ver o outro. Quer dizer, o outro acaba sendo bloqueado automaticamente. Foi? Tá maneiro? Certinho? Então, isso aí é o modo, é o comportamento básico que a gente tem que ter, a noção básica que a gente tem sobre o texto, o modo textual, chamado de descrição, né? Chamado texto descritivo. Legal? Tranquilo? Então é isso aí.